ministério de Jesus. Nós conhecemos a história da Bíblia Sagrada e quando falamos da pessoa de Cristo, do ministério do Senhor Jesus, nós teríamos muita coisa para falar, porque na verdade Deus nos chamou, a igreja existe justamente por causa do nome e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós pregamos acerca de Jesus. Jesus deve ser o centro e o objetivo das nossas vidas. E quando nós nos deparamos com os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que foram escritos, na verdade, por pessoas diferentes, mas relatando as mesmas coisas. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos ver a trajetória de um homem, preste atenção, que deixou a sua glória, deixou os céus para habitar entre os homens. A Bíblia, ela é categórica, a Bíblia ela é fiel. E quando nós pregamos sobre Jesus, para algumas pessoas não é tão interessante. E o versículo que os senhores escolheram, eu vou ser bem objetivo, ele trata justamente isso. Porque quando você dá remédio para quem está bem, a pessoa não quer tomar o remédio. Você vai dar um remédio para quem está com febre e a pessoa não tem febre, além de não resolver, a pessoa nem quer tomar o remédio. E assim é o Evangelho. Existem pessoas que acham que não precisam do Evangelho, não precisam mais da palavra genuína, do nome de Jesus. Existem pessoas que se alegram por movimentos, se alegram por qualquer outra coisa, mas quando se prega Jesus, quando se prega salvação, parece que não é tão importante. Agora a Bíblia vai nos dizendo, explicando isso, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos é o poder de Deus. Agora Jesus, ele veio, e os irmãos sabem disso, deu a sua vida. O nascimento de Jesus já foi marcado por algo extraordinário. Jesus, o Redentor, o Salvador, que era esperado pelos judeus, que era esperado por aquele povo hebreu sofrido, por aquelas pessoas escravizadas. Eles achavam que Jesus seria um revolucionário, Jesus viria como um grande líder, que colocaria armas na mão do povo, e levantaria o povo contra o sistema, contra o governo, contra Herodes. E Jesus vem e já começa no seu nascimento, dando um exemplo de humildade. Poderia Deus ter colocado ele no palácio, na corte real, na casa dos mais ricos da época, mas Deus colocou o seu filho lá numa estrevaria, lá num lugar onde os animais nasciam, os animais dormiam. Jesus nasceu numa forma humilde, sem ter nada sem ter o mínimo do que uma pessoa tinha, mas era o poder de Deus já mostrando que aquele que nasceu na manjedoura seria o homem mais poderoso da terra e mudaria a história da humanidade. Eu quero convidar você nessa noite para pensar um pouquinho comigo. Salomão diz que não importa como as coisas começam, mas importa é como elas vão terminar. O Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo, não é um evangelho preconceituoso, porque quando Jesus decide, e talvez por imposição do Pai, não, porque alguém diz, não, o Pai, Deus obrigou o seu filho, não, a Bíblia diz que Ele deu a sua vida. As pessoas dizem que os romanos mataram Jesus, mas na verdade ninguém matou Jesus. Jesus deu a sua vida, Ele se entregou, Ele disse, eu estou aqui. Ele não fugiu, e como um cordeiro mudo, como uma ovelha que não abriu a boca, Jesus foi levado àquela cruz. Agora o interessante, preste atenção, que Jesus, ele no momento da crucificação, ele sofre alguns ferimentos
os ferimentos que Jesus sofreu. E nós poderíamos traçar aqui alguns ferimentos: a perfuração, a incisão, a laceração. Os senhores talvez não conhecem muito bem isso, aqueles que estão visitando, mas a crucificação, meus amados, era algo terrível. A crucificação, ela era o ato mais terrível conhecido naquele tempo, aonde a pessoa condenada à cruz era obrigada a levar sobre os seus ombros até o lugar onde seria morto, a cruz sobre os seus ombros. E a história nos prova isso. Os evangelhos vão nos descrevendo o que Jesus passou. Porque quando um condenado, a pessoa era condenada, escute, para você entender, ele era amarrado num tronco, e você assistiu isso na televisão, você viu o filme daquele A Paixão de Cristo. Jesus foi amarrado pelas suas mãos num tronco de madeira, e ali ele recebeu 39 açoites. A sentença era 40 menos 1. Por que 40 menos 1? Porque, segundo os estudiosos da época, uma pessoa não aguentaria 40 açoites. Fizeram testes em muitas pessoas, e quando chegava no 40, a pessoa morria ou não caminhava mais. E ali, meus irmãos, o método era que o condenado deveria levar a sua cruz até o Calvário, até aquele monte, em cima daquele morro chamado Caveira. E a Bíblia diz que Jesus, ele se entrega como um cordeiro mudo, sem abrir a sua boca. Havia um propósito nisso. O propósito da morte de Cristo foi o remédio que curou a minha ferida. Foi o remédio, foi o antídoto, e foi ali o contrato que foi rasgado de livramento para as nossas vidas. A Bíblia vai nos descrevendo os momentos, às 6 horas, ou melhor, às 12 horas antes da crucificação. Jesus é preso, Jesus é levado para a casa de um sumo sacerdote, e ali ele é algemado, ele é amarrado. Todos que andavam com Jesus, enquanto ele estava no auge, como a gente gosta de falar, enquanto ele estava na fama, enquanto ele fazia milagres, curava enfermos, enquanto o movimento estava bombando, enquanto o povo estava no reteté, estava ao lado de Jesus. Mas quando Jesus é preso, para cumprir-se a profecia: prendam o pastor, ferem o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Quando prenderam Jesus, os seus amigos se esconderam. Porque amigo verdadeiro não é aquele que está conosco só nas horas boas. Se eu perguntasse para você que está aqui essa noite, você ia dizer assim: meu pastor, eu tenho cada decepção na minha vida. E aí você vai dizer: não é com, pastor, a minha decepção não é com cachorro, não é com animal, não é com pessoas que eu não conheço, não é com aqueles que estão longe. Você iria me dizer: pastor, a minha decepção são com aqueles que sempre andaram e andam ao meu redor e perto de mim. Porque se existe um mal que está enraizado no ser humano, é a ingratidão. A ingratidão, o ciúme, a inveja está destruindo a raça humana. As pessoas estão se degradando, as pessoas estão se destruindo por causa de ingratidão, de ciúme, de invejas. E lá estava Jesus. Escute isso aqui. Eu vim pregar o Evangelho nessa noite. Eu vim pregar, quem sabe eu vim pregar aqui para uma pessoa. Porque o tema que os irmãos me escolheram é esse: Jesus não veio para o céu. Se tu acha que está bem, que está são, glória a Deus. Mas às vezes a gente também acha que está, e a gente é o pior miserável. Porque nós não podemos fazer
uma análise pelo nosso coração, porque a Bíblia diz que não tem nada mais enganoso em nós do que o coração. Eu segui meu coração. E é por isso que tu está vivendo essa crise. Eu ouvi a voz do meu coração. Escute, você ouve 3 coisas. Deus fala contigo. Você fala contigo mesmo e tem ideias e sente coisas. E o Espírito Santo fala. Quando o Espírito Santo fala e você ouve e obedece, porque, irmão, quando o Espírito Santo fala, quando Deus fala, o negócio é pegar. O negócio é forte. Porque quando ele estava lá no Calvário, lá no Getsemane, escute, Jesus estava no Getsemane, na véspera da crucificação. Você está entendendo? Jesus estava orando. E a oração de Jesus foi essa: Pai, eu vou ter que passar pela crucificação. Eu vou ter que ser espancado, pisoteado. Eles vão me trucidar. Eu vou ser linchado. Aí Jesus está orando, escute. Escute aqui, não é um crente que está orando. Não é um visitante, não é um católico que está orando, não é um bandista. Quem está orando é Jesus, é o Filho de Deus. Aí eu te pergunto uma coisa, aí você olha para ti, eu olho para mim e começo a dizer: não, a minha vida está uma droga, a minha vida é um caos, porque não sei o que. Aí eu te pergunto, será que você está vivendo um momento pior do que esse de Jesus antes da cruz? Ele está naquele momento, e a Bíblia, igreja, senhoras e senhores, a Bíblia diz que a angústia foi tanta. E escute isso aqui, a ciência diz que quando uma pessoa ela é levada ao alto grau de tortura, comece a torturar uma pessoa, e os irmãos estão vendo aí na internet, aquele povo do Afeganistão, os criminosos, tem gente que é especialista em tortura. Quando uma pessoa está sendo levada em alto grau de tortura, a ciência diz que os vasos sanguíneos, eles começam a se romper. Jesus estava tão angustiado naquele dia, lá no Getsemane, debruçado naquela pedra. Ele dizia: Pai, eu vim, eu aceitei, eu preguei, eu fiz de tudo que pude. Irmão, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus ajudou, Jesus levava tapa no rosto, e Ele mesmo disse: se bater de um lado, dê o outro, se pedir a capa, dê a túnica, se quiser caminhar uma milha, caminhe duas. Eu tenho nojo do evangelho que a gente ouve algumas pessoas pregar por aí. Evangelho do dinheiro, evangelho da prosperidade, evangelho que só te dá isso, te dá aquilo, te dá aquele outro. Não! O nosso evangelho pode não nos dar nada nessa terra, mas pode nos dar um galardão na eternidade, e nós viveremos com Cristo para sempre. Jesus está orando. E aí eu digo para você, ele diz: Pai, os camaradas, Pai, se Jesus falasse na linguagem de hoje, ele ia dizer assim: Pai, os caras vão me arrebentar, eles vão acabar comigo, eles vão me destruir amanhã. E ele diz: Pai, tu pode, se tu queres, tu pode. Tu pode afastar o cálice. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo: Pai, o Senhor pode me tirar dessa. E eu te pergunto, Deus pode ou não pode nos tirar dessa? Deus pode ou não pode te tirar dessa que tu está vivendo? Mas nem tudo que Ele pode, Ele quer. Nem tudo que Ele pode, Ele quer fazer, mas tudo que Ele quer, Ele faz. E às vezes a gente não entende. Minha sogra está lá no Fórum Central, lá. O sobrinho da minha esposa está lá. Foi preso agora de tarde, pegou na tamanca.
3, 4 armas. Está lá no Fórum Central, falei com ela agora. Disse que ia orar. Menino nasceu com HIV. Eu levei nos meus braços para a igreja, oramos, Jesus negativou o HIV, curou ele. A chefe perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a irmã. Não tem mais ninguém de sangue, só tem a minha esposa. Está lá. Aí você diz assim, mas como? É sobrinha da mulher do pastor, ela era irmão. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problema em casa. Todos nós, todo dia levantamos e temos que olhar para o espelho, porque subir no púlpito tem gente que é macho demais, irmão, com todo respeito. Tem gente que é muito macho quando está aqui, ó. Sobe aqui e fala, e canta de galo, como a gente diz, e fala. Eu quero ver tu olhar no espelho quando tu está na quebrada, está todo... Aí não faz. Porque tem gente que depende dos outros para viver. Ele usa os outros para viver. Não, evangelho não é isso. É você estar que nem Jesus. Está antecedendo, está um dia antes da tua morte. Um dia antes de acabar tudo. Acabar casamento, acabar família, perder filho. Mas tu está ali orando, dizendo, Deus, se tu quiser, tu pode passar, tirar isso. Mas se tu não tirar, seja feita a tua vontade, porque eu vou te servir. Levante a sua mão. Levante a sua mão, porque Jesus não veio para ação. Jesus não veio para quem se acha bom demais. Jesus não veio para fariseu. Jesus não veio para quem acha que é melhor, que é a última bolachinha do pacote. Jesus veio para quem precisa de beber. Aleluia. É só uma introdução. Ter coragem para fazer essa oração. Ter coragem. Será que você tem coragem? Porque às vezes você coloca os olhos no negócio. E você quer aquilo de qualquer jeito. Senhor, me dá. Eu quero. Copo d'água ali, Jesus, eu quero. Me dá, eu quero. Fala, Senhor, trabalha, muda. Eu quero. E aí tu vai ficando até doente, angustiado. Eu quero. Senhor, me dá. Eu te pergunto, tu já pensou? E se Deus não quer te dar? Se Deus não quer dar? Ah, não, pastor, mas daí eu vou brigar com Deus. Brigar com Deus. É que às vezes tu liga a televisão e vê umas igrejas aí falando assim, ó, tu tem que botar Deus na parede. Tu tem que te revoltar. Aí eu pergunto para ti, Jesus se revoltou? Ele até disse, pai, tu pode. Mas se não dá, eu vou roer esse osso. Eu vou descascar esse abacaxi. Antes de vir para cá, eu estava chegando em casa. Quando botei o carro na garagem, a André desceu, a Stephanie desceu, e eu fiquei dentro do carro, descascando um abacaxi no telefone. E fiquei ali, irmão, e 10 minutos, e 15 minutos, e 20 minutos, e sentindo o cheirinho do café lá dentro. Daqui a pouco Deus tocou na minha esposa, foi lá no carro, levou um café no carro para mim. E eu tomando um cafezinho, descascando abacaxi. Porque a gente tem que ouvir. Tem gente que só quer falar e muitos poucos querem ouvir. Né, meu João? Eu sei que tu é o homem de Deus e tu ouve, eu sei que tu gosta de ouvir também. E fiquei descascando ali, ouvindo. Daqui a pouco ela trouxe um pãozinho com margarina, um presunto de ouro ali. Dentro do carro, porque o carro tem aquele Bluetooth, né? Daí sai os alto-falantes, a pessoa fala contigo, o som ali. Eu não podia sair, daí desligava. Fiquei ali. E orando, dizendo, Jesus me ajuda, me dá uma palavra.
Depois de 47 minutos no telefone, eu ouvi lágrimas do outro lado. E o Espírito Santo falando ao meu coração, eu vinha para esses. Eu vinha para esses, e é por isso que eu amo a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus não é como essas igrejas por aí, que só tem lugar para os bons, só tem lugar para santo, só tem lugar para quem não peca. E às vezes tem um pessoalzinho dentro da nossa igreja que entra nessa aí, não, nós somos melhor. Eu sou santo, eu sou santo. Olha, cuidado, hein? Olha que tu vai falar, eu sou profeta de Deus, ei, irmão. Deus não tem medo de profeta. Se tu é de Deus, tu tinha que estar de boca não pode dizendo, eu sou só um servo. Eu podia chegar aqui e dizer assim, olha que eu sou pastor do distrito. Ei! Comecei já dizendo, irmão João, os obreiros, o que nos diz, o que nos difere do outro, a responsabilidade no ombro, e essas siglas que botaram em nós, mas diante de Deus, nós somos valorosos, servos de Deus, e você também pode ser usado por Ele. Estou sentindo uma presença muito forte. Levante a sua mão por um instante. Feche os seus olhos aí, porque Deus está dizendo não para você. Deus está dizendo não. E eu já preguei sobre o não de Deus, irmão, olha aqui para mim. O não de Deus é um negócio que dói. É ou não é? Quando a gente era jovem, a gente às vezes saía, daí eu me criei na igreja. A gente, gurizão, assim, né? Queria dar uma namorada, às vezes, chegar nas gurias para conversar. Eu era seco. Eu já estou precisando emagrecer um pouco. O ministério está crescendo aqui. Diz que pastor que não tem pança não inspira confiança. O João tem, o pessoal bota a confiança nele. Pequenininho, mas tem confiança também. E aí aquela coisa de adolescente jovem. Eu ia chegar às vezes conversar com as gurias me davam um não assim. E a minha cabeça era fina, de uns orelhão desse tamanho. Parecia um dumbo, fusquinha de porta aberta. Não sei o que a minha irmã Andréia viu em mim. Segunda-feira eu estou fazendo 40 anos, 19 de casamento e 40 anos que eu conheço a irmã Andréia. Você sabe, né? E eu levava um não. E dá uma vergonha, né, mano? Dá uma vergonha, assim. Lá no Retiro a gente faz uma brincadeira com os jovens que se chama carão, de sim ou não. Uma brincadeira decente, legal, quando os jovens se conhecem. Nós ficamos lá cuidando deles, aí vem uma jovem lá, os meninos estão tudo em pé, e ela dá o braço assim, se o menino quiser ir ali, ficar na fila ali com ela, aí ele dá o braço, se não ele vira as costas, dá um não, e todo mundo ri, e eu dou risada, e aí Pedro Elisa, a gente folga nos guris, folga nas gurias, é uma coisa boa, irmão, só entre os crentes, não tem droga, não tem nada demais. Irmãos, o Evangelho é tão lindo, a igreja deveria ser, e é um lugar tão agradável, mas às vezes tem pessoas que eu não preciso de remédio. Eu quando estou na presença de Deus, eu estou sempre dizendo, Jesus, eu estou doente, Senhor. Eu estou doente. Olha, o crente diante de Deus, ele tem que ser um hipocondríaco. Sabe o que é o hipocondríaco? Quem sabe o que é hipocondríaco? Aquela pessoa que não pode ver um remédio. Ela está bem, mas ela quer tomar um remedinho. Não, mas vou tomar um negocinho. Diante de Deus é assim. Mesmo que tu ache que está bem, tu tem que pegar e tomar remédio. E Jesus, me dá mais. Me dá o Salmo 91, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Me dá o 23, eu quero tomar o 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me dá o 119, 105. Lâmpada para os meus pés, tua palavra, luz para os meus caminhos. Vai me dando, Senhor, eu quero. Remédio. Pregando aqui o tema do irmão dela. Irmão, levar não dos outros é feio. Quando eu assumi uma congregação, a segunda igreja que eu assumi, vou falar o nome dela, São Carlos.
Quando eu assumi a São Carlos, foi no ano 2000, se não me engano. Então tinha lá os irmãos abençoados, e tinha um povo alegre, e eles já faziam o projeto, botavam tudo no papel e traziam para mim. E já vinha com o negócio pronto, eles estavam acostumados, o pessoal dizia sim, não, sim, vamos lá, irmão, faz isso aí, vai lá, irmão. Aí vinha com tudo pronto, quando chegava para mim, eu olhava e dizia assim, ó, não, irmãos. Pá. Dizer não para um crente, irmão. Tem crente que só gosta de sim. Sim. Sim, sim. E sim, sim. Mas a Bíblia diz que é sim, sim. E não, não. Rapaz. E Deus não nos prova. Sabia que Deus não te prova e não me prova no sim, Ele prova no não. Deus diz não para ver qual é a tua reação. Olha, gente, Deus já me disse cada não. Cada não assim que chegou a esquentar minha cara. Assim, eu sou alemão, já fico vermelho, camisa vermelha. Deus já me deu cada não assim que a minha cara ficou desse tamanho. Porque Deus diz não. E quando Deus diz não agora, Deus está dizendo não agora. É porque você vai ter um sim lá na frente. Que vai fazer toda a diferença na tua vida. Sabe por que muitas pessoas não têm vitória? Porque Deus está dizendo não e eles estão insistindo. Deus está dizendo não e eles estão insistindo. Deus está dizendo não sai da minha presença e eles estão saindo. Deus está dizendo não namora esse cara e ela está namorando. Deus está dizendo não vai mais atrás lá, não entra mais lá e ele está entrando. Não faz esse negócio que ele está fazendo. Não bebe essa cerveja e ele está bebendo. Não fuma e ele está fumando. É assim. Não murmura e ele está murmurando. Não fala do pastor e ele está falando. Não trai e ele está traindo. Mas quando você aceita o não de Deus, e aqui se prova o ministério de Cristo. Eu estou encerrando. Porque Jesus, Deus disse não para ele. É ou não é? Deus disse não para o próprio filho, irmão. Estava orando, suando sangue. E Deus disse não, filho. Que palavra, hein? Ó, tenho certeza que alguém não esperava ouvir essa. Tenho certeza que tu veio aqui com outra expectativa. Mas escute o que eu vou te dizer. O melhor amigo não é aquele que fala o que tu gosta de ouvir. Cuidado! Cuidado com essa gente que fica dizendo assim, cadê meu irmão querido? Oh, amado servo de Deus, querida. Oh, tem gente que distribui coraçãozinho. Eu fico meio desconfiado. Porque quando a pessoa me ama, ela não fica falando toda hora, ela vai demonstrar para mim que ama. Ela vai me convidar para sentar, para se alegrar, para chorar. Olha, irmão, o Espírito Santo está falando com alguém aqui, ó. Está falando com um crente, está falando com um visitante. Cuidado, viu, com as tuas amizades. Porque amigo verdadeiro diz o que tu precisa ouvir. Amigo verdadeiro, amiga verdadeira diz o seguinte: não entra aí. Para com esse negócio. Porque, irmão, nós somos servos de Deus. E eu encerro dizendo o seguinte: Deus disse não para o próprio filho. Eu acho que Deus, ele sente como nós, irmão. Nós somos a imagem e a semelhança. Quem tem o Espírito de Deus aqui, levante a mão. Quem tem o Espírito de Deus? Então segure a tua mão erguida, diga assim: eu tenho, diga eu tenho. Diga eu tenho o Espírito de Deus. Aleluia. Olhe para mim aqui. Você tem este corpo, você tem as mãos, você tem os membros do teu corpo, que é carne, mas dentro de você está o sopro que o próprio Deus soprou aí dentro de você. E aí eu te pergunto, se Deus disse não para o próprio filho, por que ele vai dizer sim para nós? E sabe qual é o segredo da tua vitória? Nesta noite eu vou fazer um convite. O segredo da tua vitória
é você aceitar o não de Deus. Irmão, Jesus colocou aquela cruz nos ombros. E conforme caminhava, ele ia apanhando, era assim, né? Ele ia sendo chicoteado. Ele ia sendo esbufeteado. Escute, olha aqui para mim. Irmãos, ele chegou no alto do monte, lá no Calvário. Deitaram o mestre sobre aquela cruz. Agora imagine Deus, o próprio Pai, olhando o seu filho ali. Deus com todo o poder, que com o sopro da sua narina ele podia acabar com toda aquela gente, mas era necessário que Cristo passasse pelo Calvário, porque depois do Calvário veio o Pentecoste. Não há Pentecoste sem Calvário, não há bonança sem luta. Eu sei que tem áreas, olha aqui, ó, tem coisas que eu estou dizendo aqui, que para algumas pessoas parece que está muito longe do teu alcance. Parece que não tem como acontecer. Mas eu quero te dizer, olhe para mim. Eu não preciso sapatear, plantar bananeira. Se Deus me dirigir, eu faço também. Eu não sou esses almofadinha, enfeite de púlpito de igreja, que fico sentadinho e não dão glória a Deus, fica ali, mas um boneco de cera. Não, irmão, vocês me conhecem. Eu sou pentecostal. Eu prego em igreja assim, que tu dá um glória a Deus. Eu estou pregando assim, e as pessoas estão com os olhos desse tamanho apavorados, achando que eu vou morrer, porque nunca ouviram glória a Deus. Não, eu não sou. Se Deus mandar eu saltar, salto aqui. Mas não precisa. O Espírito Santo já falou contigo. Deus disse não para você. Deus disse não para aquela enfermidade daquela pessoa, ou daquela enfermidade que você tinha. Você disse, eu quero que Ele me cure, eu quero. Deus disse não. Mas você está aqui. O diabo já queria, já poderia ter te matado, mas você está aqui. Porque só sobrevive quem aceita o não de Deus. Agora imagine o próprio pai olhando o filho sendo deitado, Cláudio, naquela cruz, sendo pregado ali. E a Bíblia diz que o seu sangue escorria pelo chão. Levantaram aquela cruz. E quando levantaram aquela cruz, irmãos, e você sabia do que Jesus morreu? Eu vou te dizer do que Jesus morreu. Jesus morreu de insuficiência respiratória. Jesus morreu de falta de ar. Porque se você pendurar uma pessoa, não precisa nem pregar. Se pendurar uma pessoa numa cruz ou numa parede e você não tiver apoio para fazer isso, para respirar, você morre asfixiado. Deixaram Jesus naquela cruz, todo ferido, todo machucado. A Bíblia diz que foi um soldado lá, com uma lança, e furou o seu lado. E quando furaram o coração, o lado esquerdo do mestre, a Bíblia diz que saiu o quê? Sangue e saiu sangue e água. Aí eu te pergunto, água da onde? A ciência explica que quando a pessoa é torturada, o coração tem uma membrana, uma película. E quando a pessoa está sofrendo angústia e sendo torturada, vou encerrar aqui, escute, aquela película, ela cria um soro, cria uma água grossa, um soro aquoso. E quando furaram o lado de Jesus, saiu sangue e água. O sangue saiu do coração. A água saiu do pericárdio, da membrana que eu e você temos em volta do coração. E aí a gente vê que quando uma mulher vai dar luz a um filho, a minha esposa, nós tivemos 3 filhos. Quando a criança vai nascer, sai sangue e água. E quando Jesus estava sendo perfurado naquela cruz, quando saiu sangue e água,
estava nascendo uma criança. E a criança que nascia naquela cruz era a igreja de Cristo. Era